Boa tarde, gente. Hoje é de revisão para a V2. A gente vai fazer só questões sobre a unidade 3, que é Marx e Durkheim. Tudo certo? Pode botar lá. Mas chega. Pronto, conseguiram ver nada não, né? Não está apresentando não ainda. Não tá? Ainda Vixe, não. então ainda bem que eles não viram. Deu certo? Esqueci de... Eu esqueci de apertar o botão para apresentar. Ai, que inteligente. Calma aí que eu vou entrar no telefone para ver vocês. Bora, bicho. Calma aí. Participar, me aceitar aqui. Pronto. Participar. Vou baixar o volume. Pronto, agora vai apresentar. Tela inteira. Compartilhar. Agora chega que eu vou correndo aqui. Pronto. Fui mais rápido que vocês. Pronto, agora foi, né? Foi. Aí, ó, revisão, Marx, Durkheim, 29/4, 21. Unidade 3, gente. A gente já está nos clássicos. Isso, já estamos acabando o semestre. Graças a Deus. Começaremos com o nosso Marxinho. Ele vai começar fazendo a primeira questão. Então, vamos lá. A história de toda a sociedade até aqui é a história de luta de classes. Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto do Partido Comunista. O conceito de Marx sobre a luta de classes representa um antagonismo entre uma pequena classe dominante sobre uma maioria subalternizada. Foi assim com os homens livres e escravos, senhores feudais e servos, em suma, opressores e oprimidos. Na Idade Moderna, quais são as forças que atuam na luta de classes e que se baseiam nessa distinção? Letra A, capitalistas e comunistas, distinção realizada através de sua ideologia. Letra B, direita e esquerda, de acordo com o local em que se sentaram na Assembleia posterior à Revolução Francesa. Letra C, burguesia e proletariado, divisão entre os detentores do meio de produção e os donos das forças de trabalho. D, nobreza e clero, representantes de famílias aristocratas e representantes da igreja. Letra C, letra C, letra C. Mas hoje, como é revisão, eu quero que alguém de vocês liguem o microfone para defender por que a letra C. Por favor, vamos lá. Eita. Vamos lá, Larissa, Pedro, Adália, alguém que puder. Eles vão falar por que é a C, né, Felipe? Exato, porque é C. Todos botaram C. Essa tá tranquila. A gente vai anotando aqui a participação. Vamos lá. É a C porque Marx fala muito sobre a diferença entre essas duas classes. E tanto na infraestrutura como na superestrutura, né? Tem sempre esse conflito de classes. Para ele é isso que move a história. E os burgueses, como defende Marx, são os que estão na superestrutura, os que detêm os meios de produção, e o proletariado é o que trabalha, a mão de obra, e por isso vai ter sempre esse conflito entre esses dois aí. O burguês vai querer se manter no poder, e o proletariado vai querer chegar no poder. E o burguês Exatamente. Não vai ter né? Parabéns, Ariel. Palmas para ele. Certinho, exatamente, sem tirar nem pôr. Os burgueses são detentores do meio de produção, e os proletariados são aqueles que trabalham usando sua força de trabalho, e tem toda aquela questão da dominância, né? Essas são as duas classes da Idade Moderna, que ficam nesse embate, por causa desse período histórico, que sempre vai ter essa luta de classes, uma dominante e outra dominada. Tudo certo? Essa que foi só mais tranquila, né? Para fixarem. Vocês lembram, né? Que a prova do professor é pegando os conceitos dos clássicos e aplicando em questões contemporâneas. Entendeu? Aí a letra C. Respostinha. Perfeita. Burguesia e proletariado, divisão entre os detentores do meio de produção e os donos da força de trabalho. Pode passar para a próxima. Essa daqui. Na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina. A alienação para Marx é compreendida através da ideia de que o indivíduo torna-se alienado, à sua própria natureza e dos demais seres humanos. Isso pode se dar porque A. O trabalhador passa a ser parte do processo de produção, perde a noção do valor do seu trabalho. B. O trabalhador não se interessa por política e vota de acordo com os interesses da burguesia. C.
o trabalhador deixa de se compreender como ser humano e passa a agir em função de sua natureza animal, e D, o trabalhador é substituído pela máquina e torna-se alheio à produção. E agora eu vou escolher uma pessoa, vai ser Não, aqui diferente tá gerando hoje. polêmica, né? O Tá? povo tá botando C e A, é isso Ah, mesmo, não, menino, produção? C é da pergunta Da outra atrás. questão, né? Que é É, 49. A primeira que botou A. Vai lá, escolha aí. Deixa eu agora eu vou vou falar. escolher, mirei aqui, não quero mais sair, vai ser o Arthur, porque o Arthur tem cara de ser falante. Vai, Vai Arthur, lá, explica o Arthur. que é o item A. Defenda. Mostra o que tá sabendo. É, Arthur, isso mesmo, Arthur Torquato. Então, acho que é assim que se fala, gente. Arthur Torquato? Acho que é. Oi, tá escutando? Tô. É porque eu tô até comendo aqui, Sem medo, mas... sem medo. Ah, normal, besteira. Todo mundo come nas aulas. Não, mas é porque mais pelo que o trabalhador não sabe, né, o valor que do trabalho dele, né, ele não vê o produto final, não sabe nem o que é o produto final, né, e aí ele acaba perdendo noção, né, do valor do trabalho dele, né, do trabalho manual e tudo, e aí ele fica mais sendo parte desse processo aí, né, fica alienado, junto com os outros, né, os outros proletariados, e é isso, ele perde a noção do valor, né, como tá aí no item A. Perfeito. Muito bem colocado. É Muito bem justamente colocado. isso, né? Porque no artesanato, o artesão, aquele que está construindo, aquele que está fazendo aquela sua arte, é somente ele. Ele sabe qual o material que ele utiliza, ele sabe onde foi que ele colheu, ele sabe onde foi que ele comprou. Então é uma coisa mais acessível, sabe? E aquele que trabalha nas indústrias, nas fábricas, ele está naquela divisão, né? Um fica na montagem dos parafusos, um fica na montagem dos pneus, um fica na questão da tinta, pintando as coisas. Então, eles nunca vão ver o trabalho completo, né? Ou então dificilmente. Então, quando a gente compra nessas grandes indústrias, a gente nunca vai saber qual foi o material, quem foi que fez aquela parte do processo, né? Então, fica muito mais difícil a gente acompanhar. Então, é justamente isso, o trabalhador, ele passa a ser parte do processo de produção, ele só fica em uma determinada parte, e ele vai pegar a noção do valor do seu trabalho. E aí vai dar uma acessibilidade, um acesso maior para que ele seja o quê? Explorado. É por isso que tá tudo ligado. Calma aí que eu vou correr aqui, Jesus. É porque pediram para entrar. Feche os olhos que eu vou voltar, viu, gente? Chega, eu vou correr. Pronto. E aí vocês já viram, todo mundo respondeu. Ah, mesmo, né? Parabéns, Alguma gente. Estão dúvida? arrasando, gostando da participação. Muito bem colocado pelo Ariel primeiro, depois pelo Arthur. Vamos lá, todo mundo participando. Não quero repetir pessoas, Maravilhoso. não. Pode passar, né, gente? Acho que sim. Vai, Felipe. Vamos lá, terceira questão. Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relação uma com outras e com os homens. Karl Marx, o Capital. Para Marx, o fetichismo da mercadoria está relacionado com a alienação do trabalho. Como se dá esse processo? A. O trabalhador alienado passa a consumir apenas mercadorias que possuam um alto valor de mercado. B. Enquanto o trabalhador se desumaniza, as mercadorias passam a possuir qualidades humanas e mediar as relações sociais. C. O fetichismo da mercadoria surge como resposta ao avanço da produção e à valorização do trabalho assalariado. D. O trabalhador e a mercadoria passam a ter o mesmo valor no mercado, substituindo-se mutuamente de acordo com a demanda. Vamos lá. Matheus colocou B. Pedro colocou B também. Isso está gerando dúvida, né? Ninguém está se posicionando? Só o Matheus e o Eu não Pedro. lembro do professor falando isso, não, o negócio de fetichismo da mercadoria, falou? Pois é, quando o Feliz terminasse de comentar, eu ia até dar um adendo no final, dizendo que como o professor não falou sobre isso, então ficaria uma questão mais difícil. Mas no GED, eu falei bem raso, de forma bem rasa, sobre esse fetichismo, né? Então, respondem o que vocês acham que é, quando vocês terminarem de responder, aí eu vou dar uma pequena explicação. Então, Felipe, tá certo? Respondem do que vocês acham que é. Ariel colocou D. A Samira colocou A ou B, né?
Então, uma Renato, eu introdução acho que antes é da bem... gente dar a resposta sobre o fetichismo da mercadoria, só para eles terem uma noção, já que no GED você tinha explicado. Por favor, Luz. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar explicar todos os itens, que aí vai ficar uma forma mais sucinta, tá Então certo? tá, vai lá. Então, pessoal, a maioria foi B, mas colocaram D e colocaram A também. Então, eu vou explicar cada um, ok? Vamos lá, item A. O trabalhador alienado passa a consumir apenas mercadorias que possuam alto valor de mercado. Esse item está totalmente errado, porque como é que o trabalhador que já ganha pouco e tem péssimas condições de trabalho vai comprar um negócio que tem alto valor? Meio contraditório, né? Então, por isso que esse item estaria errado. Vamos para B. Enquanto o trabalhador se desumaniza, ou seja, a coisificação perfeita, a tua colocação, as mercadorias passam a possuir qualidades humanas e mediar as relações sociais. Mediar vai dizer, se eu tenho determinadas roupas, se eu tenho determinado dinheiro, quantidade de dinheiro, eu estou numa posição acima de você, certo? Então, pessoal, é justamente isso. O fetichismo da mercadoria é quando o dinheiro, ele corta a sua relação com o trabalho, lembra? E ele se torna o astro. Enquanto o ser humano, ele tá lá se matando de trabalhar e tá perdendo o seu valor, tá se desumanizando, o dinheiro tá ganhando o seu papel fundamental para mediar justamente as relações sociais. Então, as mercadorias, elas passam a possuir as qualidades humanas. É a questão da coisificação do homem e de transformar a mercadoria, que eram somente para satisfazer os desejos dos humanos, dos homens, em uma própria pessoa, ok? No próprio astro. Então, é por isso que esse item está correto, ok? O fetichismo da mercadoria é a coisificação do homem e a questão da humanização do próprio objeto. Beleza? Item C. O fetichismo da mercadoria surge como resposta ao avanço da produção e à valorização do trabalho assalariado? Não, não é a valorização do trabalho assalariado. Muito pelo contrário. É a desvalorização desse trabalho, ok? Porque o salário ele vai se dissociar da relação de esforço, ok? E o item D que colocaram também, o trabalhador e a mercadoria passam a ter o mesmo valor de mercado. Não, tá errado. A mercadoria, que é o dinheiro, vai ser muito maior que o trabalhador. E é por isso que ele é desumanizado. Entenderam? Bezinho, perfeito? Alguma dúvida? É justamente aquele negócio, né? De ter é igual a ser, né? A pessoa tendo aqueles objetos se torna. Porém, como o professor ele não falou nada disso, né? Mas aí, se cair, vocês já estão preparados. Já tem Isso se uma encontra-se respostazinha. dentro da teoria de Marx, como foi muito bem colocado pelo Luiz. Pode. Perfeito. Outra. Para Marx, a produção de mais-valia é o modo de produção capitalista. A partir dela, o trabalhador é explorado e o lucro é obtido. São afirmações que a questão traz. Então, quando forem ler as questões, leiam sempre pausadamente, entendendo o que ele está dizendo. Bora lá. De acordo com o conceito de mais-valia desenvolvido por Marx, é incorreto dizer que a parte do valor produzido pelo trabalhador é apropriado pelo capitalista sem que lhe seja pago o equivalente. Ele quer o errado, tá bom, gente? O trabalhador é forçado a produzir cada vez mais pelo mesmo preço, firmado em contrato. O valor do salário sempre será inferior ao valor produzido. D. Os salários são equivalentes ao valor produzido pelo trabalhador. D. Agora eu vou escolher... Pedro já falou, Arthur já falou, João Rocha. Diga-nos por que você marcou D. Please. João Rocha Em está suas dizendo... palavras, sem medo. Sem medo de errar, que a gente aqui tá para. Você já marcou com uma maioria, né? Mas explica. Tá, vamos esperar. Estamos ao seu aguardo. Nara também botou D. O microfone não tá entrando. Então tá bom, deixa eu passar para outra pessoa aqui, ligeiro. Larissa também gosta de falar, eu sei que é. Vai, Larissa, diz Vamos o lá, que quer Larissa. dizer. Nos explique. Estão conseguindo me escutar? Sim, perfeito. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar correto. Mais-valia é quando o
o proletariado ele é explorado e o dono da fábrica, o dono dos meios de produção, ele ganha em cima disso. Então, o trabalhador, por ele também estar alienado, ele começa a trabalhar incansavelmente. Na real, é cansavelmente, mas quem é o dono do lucro, não é cansável, ele só explora para ganhar mais lucro. E quanto mais ele explora, mais lucro ele tem. E o trabalhador, ele continua ganhando menos, não tem nenhum aumento, apesar dele estar trabalhando mais, estar saindo mais tarde. E acontece essa mais-valia, que é quando tem, como é que eu posso dizer, inversamente proporcional. Aumenta o lucro e o trabalhador continua trabalhando mais, mas ganhando menos. Perfeito, explicação perfeita. Muito Maravilhosa. bem colocado, explicando os conceitos. E como vocês dois estão bem falando, são em suas palavras, sabe? Vocês vão postar a gravação hoje? Sim. Pode sair tranquilamente, Ana. Essa participação de vocês é fundamental para vocês pegando o conceito em suas palavras, entendendo e transmitindo para a gente. Muito obrigado, Ana, Pode passar para a próxima. Sim, pessoal. Só também quis explicar, né? Ele quer a questão incorreta. Então, se tiver alguma questão assim aparecendo na prova, leiam direito, para não se confundirem. E lembrando que na prova não é sequencial. Você tem que fazer uma questão depois da outra. Você pular, você não pode voltar. Entendeu? Tem que lembrar disso, gente. Espalhem essa palavra. Que a gente já teve as situações, né? Já estamos falando isso desde o final da V1. Pode passar, por favor. Pode passar, né? Essa é a última de Marx ou ainda tem sobre Marx? Não sei, vai dar certo. Vai, pode ir. Minha contribuição foi somente demonstrar que, 1. A existência de classes é um resultado de determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção. 2. A luta de classes levará a uma ditadura do proletariado. 3. E tal ditadura não é mais do que uma transição para o fim das classes sociais, é uma sociedade sem classes. Para Marx, a ditadura do proletariado é um período de transição, alcançar a meta de uma sociedade sem classes. Esse processo se daria a partir da abolição da propriedade privada e coletivização dos meios de produção. B. Abolição das leis trabalhistas e liberdade de negociação entre patrões e empregados. C. Confirmação de um governo autocrático que se concentre todo o poder. D. Confirmação dos interesses individuais para o desenvolvimento econômico e social. Vamos lá. O que vocês acham? Podem ler com calma. Vocês estão indo na A, né? Vamos lá. Pedro, que está caladinho hoje. Você pode me responder porque você marcou na A, Pedro, por favor? Se você quiser. Se puder, né? Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, eu marquei a letra A, também fiquei em dúvida inicialmente entre a letra A e a letra C, né? Mas o poder, né? Eu fui na letra A porque na letra C fala em um governo autocrático que concede todo o poder. Então, eu não estou lembrando direito do texto do Marx, eu não tenho clareza, que o poder é do povo, né? É de todos, é comum, né? Até quando chegar lá, né? Então, vai ser, inclusive, a ausência de um Estado regulador, na verdade. Vai ser realmente o governo de todo o povo, né? A abolição, inclusive, das leis, eu acho que chega a esse ponto, assim. Bem, e aí a letra A, então, a abolição da propriedade privada, justamente porque chegaremos ao ponto de ter, né, na teoria de Marx, né? Chegaremos ao ponto de ter, tudo é de todos, né? E, portanto, os meios de produção também será de todos. Bem, é assim que eu acho, mas eu não estou seguro da minha resposta, não, tá? Mas seria essa a justificativa da minha escolha da letra A. Uhum. Assim,
Mesmo você não estando bem seguro, foi exatamente essa linha de raciocínio. A gente tem que lembrar que o pensamento de Marx é justamente nessa, como se diz a palavra? É um plano de transformação, né? Que ele faz. Ele usa essa teoria para gerar uma mudança na sociedade, como a gente foi colocado desde quando a gente introduziu o pensamento de Marx e foi levando. Justamente essa. Pode botar a resposta, Luiz? Para eles. Essa abolição da propriedade privada e coletivização dos meios de produção. No caso, a partir da evolução para o proletariado assumir os meios de produção e acabar com a propriedade privada, que é totalmente contra os princípios de Marx, que é essa divisão, né? Derrubar a classe que está em cima, a classe dos burgueses. E a C, que vocês estavam falando, confirmação de governo autocrático, concentre todo o poder. Não. O poder, ele é desvinculado. É um poder não concentrado, entendeu? Por causa que o poder está no povo, está no proletariado, que é justamente essa massa, que ele quer que tenha pensamento crítico e possa lutar pelos seus direitos e quebrando essa exploração. Tudo ok? Deu para entender? Meu Deus, aqui tá terrível. Tá maravilhoso a poluição sonora, né? Mas enfim, gente. Beleza, beleza. Vocês estão me escutando? Sim. Então? Sim. Ah, tá. É porque a minha câmera desapareceu. Eu achava que eu tinha sumido. Ah, tô. Aqui, voltei. A minha câmera tinha desaparecido? Ou tu ficou doido? Ah, tá. Então. Pode passar. Deixa pra lá. Coisa Sim, pessoal. Só um asteriscozinho. Qual é a finalidade do comunismo, né, do marxismo? É a destruição de todos os ideais capitalistas. E um dos ideais do capitalismo, além do lucro, é a propriedade privada. Então, seria justamente isso que ele propunha, essa questão da ditadura, né, essa massa de proletários. É para a abolição da propriedade privada, né, de uma forma geral, a abolição do capitalismo e a instauração do comunismo, né? Que é justamente essa coletivização dos meios de produção e tudo mais. Próximo. Esse aqui tá um pouquinho grande, mas vai dar certo. Que é sobre dialética. De resto, com a forma de manifestação, valor e preço do trabalho, ou salário, em contraste com a relação essencial que se manifesta, isto é, com o valor e o preço de força de trabalho, ocorre o mesmo que com todas as formas de manifestação e seu fundo oculto. As primeiras se reproduzem de modo imediatamente espontâneo, como forma comuns e correntes de pensamento. O segundo tem de ser primeiramente descoberto pela ciência. A economia política clássica chega muito próximo à verdadeira relação das coisas, porém, sem formulá-las conscientemente. Ela não poderá fazê-lo enquanto estiver coberta com sua pele burguesa. A dialética para Marx aponta para a forma de interpretação da realidade que dá conta das contradições e da complexidade da história. Para Marx, a luta de classes é um processo dialético. Por quê? A. Dialoga com diversos atores sociais para a construção de um consenso. B. Possui uma contradição entre o que é dito e o que é feito. C. Possui contradições presentes no modo de produção que constrói a própria realidade. E D. Propõe um processo de harmonização e fim do antagonismo entre as classes sociais. Complicada essa questão. Até me embananei um pouquinho na hora de ler o texto. Pedro colocou C. Difícil essa aí, mas eu vou dizer também. D. Eu até me esqueci qual a resposta dessa aí, então eu vou ter cara depois. Então respondo depois, a gente vê qual é a certa.
Acho que ninguém tá respondendo, vamos ver qual é. C. Arthur e Pedro colocou também, né? C, só a Ana colocou D. Vamos lá, ver. Primeiro vamos entender o que é dialética. A dialética, ela é uma forma de interpretar a realidade, introduzida por quem? Por Hegel, ok? E na qual consiste em uma síntese, em uma tese, uma antítese e uma síntese. E cada uma delas, quando você vai evoluindo, ela não pode ser pior que a outra, ela tem que sempre ser melhor, ou seja, contradizer a primeira. Então, agora, bora lá. Para Marx, a luta de classes é um processo dialético porque C. Possui contradições presentes no modo de produção, que constroem a própria realidade. Pedro ou Arthur? Quem quiser falar, por que marcou C? Bem, eu marquei justamente pelo que você falou, porque ele fala dessa contradição, né, por ser uma interpretação da realidade. Então, hoje a gente tem uma interpretação da realidade, né, e com certeza tem pessoas que têm uma outra interpretação diferente da, digamos, a dominante no momento. Então, nós temos uma interpretação hegemônica da maior parte da população sobre o que é a sociedade nesse momento atual, né? O professor deu na aula passada o exemplo, por exemplo, das mulheres, do lugar da mulher no mercado de trabalho. Então, na época da minha avó, nem pensar a existir mulheres em postos de comando. Então, se eu falasse para o meu avô que as mulheres iam ocupar, sei lá, um ministério, a gente podia até ter uma presidente, né, no poder, algum dia, ele ia dizer assim, menino, vai deitar ali, deixa eu falar besteira, porque isso nunca vai acontecer. Uhum. Só que as coisas vão mudando, e aí há outras interpretações, vão mudando os meios de produção, portanto, outras interpretações da realidade, que contradizem aquela primeira, né, até que se concretiza na síntese, né? E essa síntese passa a ser a nova tese, digamos assim, a nova interpretação da realidade, que, por sua vez, como motor da história, né, vai ser superada mais na frente por outra antítese e assim por diante. Perfeito. Muito bem colocado, Pedro. Exatamente, essa dialética que vai movendo a história, e essa dialética está presente sempre. E para Marx, não tem a metafísica nessa dialética, por causa que Hegel acredita nessa metafísica dentro da dialética, mas para Marx não. Essa dialética que move a história é a partir desse contrário de ideias. E é um movimento eterno, que sempre vai se aprimorando e sempre vai se aprimorando. Exatamente, desse materialismo histórico. Perfeito. Alguma dúvida? Qual é a ordem? A ordem é assim: tese, antítese, gerando síntese. Vou botar no chat. A tese é uma ideia, a ideia original. A antítese ou antítese é a ideia que vai surgir posteriormente e vai contradizer a tese, certo? E aí surgirá uma outra ideia resultante dessa contradição, que é a síntese. Ok? E elas são infinitas. Nunca vão acabar. Elas têm que sempre evoluir. E agora, enquanto o Felipe está passando para escrevendo, a gente vai começar do Durkheim. Beleza? Eu vou esperar ele terminar para ele resolver essa questão. Antítese, síntese. E, gente, aí depois a síntese se torna nova tese. E a partir disso se torna... que eu acho que vai ficar muito confuso do jeito que eu estou botando. Coloca só tese, ideia original, aí antítese, contrariedade e síntese, uma nova ideia. Escreve aí que eu vou lendo a dele. Vai. Porque eu estou deixando de um jeito muito confuso, eu acho.
De acordo com Emílio Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo a. Exteriores ao indivíduo, expressivos e generalizados. B. Generalizados, expressivos e naturais. C. Exteriores ao indivíduo, coercitivos e generalizados. D. Coercitivos, naturais e expressivos. Olha, Pedro já foi direto. Ele tá valendo primeiro, né? Não valeu. Pronto, sai. A ideia assim da dialética. E é um movimento eterno, tá, gente? Vai sempre se renovando. Nem eles estão colocando o que eu não tô vendo? Peraí. Eles estão botando C. Sei. Ai, vocês são tão chatos, estão acertando todos, sem nem graça. Acho que pode, né, colocar já, Felipe? Já. Aê. Muito bem, exatamente. Como a gente já falou recentemente, os fatos sociais são exatamente exteriores ao indivíduo, coercitivos, que são aplicados a todos, e generalizados. Não são algo natural, não é algo que nasce com a gente aprende e reproduz. E mais o quê? Exterior. E a vigilância para essa coercitividade é feita pelos próprios indivíduos, entendeu? As próprias pessoas dos grupos sociais aplicam essa coercitividade de maneira natural, assim dita, mas não nasce naturalmente. A gente aprende os fatos sociais. Alguma dúvida sobre isso? Alguém quer explicar? Alguma? Porque eu já dei a resposta, né? Esqueci. Vamos lá, Davi, fale aí. Se você concorda comigo ou não. Davi é uma pessoa falante. Eu? Explica aí o fato social. Isso vai cair provavelmente na prova, para vocês fazerem esse paralelo entre fato social. Era só para complementar que eles, como você bem disse, né? E eles influem no agir, no pensar e no sentir dos indivíduos. Exatamente, muito bem colocado. Pedro, meu sotaque é uma mistura, por causa que eu morei 10 anos no Rio, 8 em Brasília, e agora estou 2 aqui em Fortaleza, então é uma grande mistura. E eu não nasci em nenhum desses 3 lugares, nasci em Manaus. Gente, que estranho, ET, sai daqui, Felipe, a gente conhecia, garoto. Gente, e é porque eu tô convivendo mais tempo com ele, viu? Gente, que absurdo. Olha, Rio é uma cidade muito boa, né, Jane? Tá indo lá, mas use máscara e sem aglomeração. A Jane vai conquistar o Rio de Janeiro, né? Tá em 10 lugares diferentes, vai conhecer no instante, né? Virtual. Faz uma busca, Jane, no Google Maps, que aí tu fica em vários lugares ao mesmo tempo. Abre 10 páginas na internet, tu fica. Enfim, vou mostrar aqui outra questão. A sociologia, para Durkheim, deveria ocupar-se do estudo das sociedades no intuito de a. Conhecer a fundo o ser humano e suas diversas facetas perante a sua interação com o outro, priorizando a sua individualidade. B. Entender a fundo os processos sociais que formam a realidade social do homem, atentando principalmente aos aspectos gerais e não aos individuais. Descobrir e tratar todos os males humanos que afligem a sociedade, tendo como objetivo a formação de uma raça humana perfeita. D. A criação de uma seita científica com o objetivo de construir o verdadeiro conhecimento em busca da perfeição humana. Ai, gente, a perfeição humana aqui na Terra, ou utopia. Que é utopia? Gente, a minha mãe passou álcool na garrafa, eu tô sentindo que eu tô bebendo aqui um gole de... Vou nem falar porque está sendo gravado. Um gole de chá. Enfim, o pessoal aqui tá... B. Vamos ver se é. É isso aí, gente. Vamos lá. Eu quero que alguém fale aqui, deixa eu ver aqui. Ana, vai, Ana. É porque, sim, Pedro, como a gente tá no finalzinho, amanhã já tem prova, aí tem que ser mais leve para vocês, né? Vibe de descontração. Aí fica melhor, né? Sim, Ana, eu queria que tu falasse um pouquinho do que... Vai ser fácil, né? Fala um pouquinho do que o Durkheim trouxe, né, para a sociologia.
Ah, trouxe várias coisas. Tem aqueles conceitos, né, que a gente tinha que saber, Uhum. de solidariedade, a questão da consciência coletiva e individual e os fatos sociais. Sim, mas eu digo assim, de uma forma geral, para a questão da pesquisa, a questão de como é que ele vai analisar os fatos sociais, como é que ele vai analisar a sociedade. Ele analisa a sociedade em geral, a sociedade que tem um pensamento comum, que aí vai influenciando o indivíduo, e essa consciência coletiva que influencia os indivíduos. E Perfeito, isso vai passando de uma geração para outra geração, e Uhum. as influências que a pessoa tem no decorrer da vida dela vai ser na consciência individual. É mais ou menos isso. Perfeito, é isso mesmo, tá? Ele introduziu, né, porque ele era um adepto, ele bebeu muito da fonte do positivismo, de Comte, então ele queria trazer essa exaltação da ciência, essa questão de analisar a sociedade de uma forma objetiva, de uma forma imparcial, certo? E ele falava que o coletivo, que a sociedade, ela só é explicada não de forma individual, não de forma de cada indivíduo. Ele não vai pegar o Luiz, ele não vai pegar o Pedro de uma forma sozinha e vai explicar uma sociedade inteira. Ele vai, na verdade, explicar a sociedade através do coletivo. E muito bem como o Pedro falou, da metodologia, que ele traz com as suas ferramentas de fato social, Isso mesmo. ele traz a anomia, ele traz todos esses conceitos através da metodologia da sociologia, uma base positivista e trazendo esse pensamento, como foi colocado pelo Luiz, né, de não estudar o indivíduo, mas sim a sociedade e o grupo, que ele acreditava que o grupo, a sociedade que fazia os fatos sociais acontecerem e serem impostos, né? Quando você olha para o ser humano individual, se passa a ser a questão. Então, vocês já vão ver um pensador que vai trazer um pouco mais sobre um pouquinho dessa individualidade, que é Weber. Porque ele traz um pouco dessas dominâncias e pensa um pouco mais do indivíduo. Que Durkheim, ele é pouco criticado por alguns pensadores e alguns sociólogos contemporâneos por não frisar muito o indivíduo, né? Que ele não vê muita força no indivíduo, e sim na coletividade. Mas, enfim. Ele trouxe a sociologia para o ambiente acadêmico, exatamente. Tudo isso certinho. Como foi colocado nas palavras da Ana, pelas palavras de Pedro, né, aqui no chat, do Davi também, é exatamente isso. Então, alinhadíssimos do que vai ser cobrado de vocês. Pode passar a próxima questão, por favor? Calma aí que eu preciso me defender como estudante de direito, né? Porque esse pessoal que tá dizendo que é o álcool, gente, esse álcool não é de ingestão, né? É álcool que mata realmente o Covid, tá, pessoal? Não tô bebendo, porque se eu beber esse álcool que eu morro, porque tá tão forte, eu tô ficando louco já aqui, tá? Pra deixar gravado, que eu não estou bebendo na hora do JED. Sou muito responsável pra vocês, me preocupo com vocês. Tá? Felipe, essa é tua, né? Essa é tua, é minha. Deixa eu ler. Não, é a próxima. É tua, vai. Com base no pensamento de Emílio Durkheim e de Max Weber, julgue os itens que se seguem. Para Durkheim, existem dois tipos de solidariedade: mecânica, que caracteriza pela preponderância da consciência coletiva sobre a individual, e a solidariedade orgânica, caracterizada pela predominância da consciência individual sobre a coletiva. Certo ou errado? Vamos lá. O Davi é que tá um pouquinho equivocado, né? Marcou C, sendo que nem a opção C tem, né? Mas é Davi... C de certo, eu acho. Não, eu sei, eu tô brincando. Felipe, estraga minhas coisas. Alguém quer ter a honra aí, assumir a liderança de falar aí, porque é certo? Tem que ser alguém que não falou ainda. De preferência. Vai. Então, Matheus. Vai lá, Matheus. Posicione. Oliveira. Saia de cima do muro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Isso é um pouco do vídeo que ele passou, né? Ele passou na sala é bem notável naquele vídeo, né? Os dois tipos de solidariedade. Assim como aquela solidariedade... Ixi, um pouco nervoso, né? Aquela solidariedade mecânica, né? Onde, dependendo do local que você vive, você se torna vítima, né? No caso, uma criança que cresce naquele local, ele é levado pelo pensamento
daquela estrutura, né? Daquela estrutura de sociedade, né? E isso é a mecânica. No caso da orgânica, é aquele pensamento individual, para quem pensa mais fora da caixa, né? Aquelas pessoas que vêm com pensamento mais de mudanças, né? Em relação ao... Como é que pode se falar? Em relação ao todo, né? Vamos supor, nós, estudantes de direitos, né? Queremos alguma coisa mais à frente e queremos debater sobre algum pensamento que seja cultural, mas que não nos interessa. Né? É um pouco disso que eu acho do cara. Muito bem colocado, Matheus, muito bem colocado. Seus pais não tem que ficar nervoso, não. Aqui tá todo mundo estudante, no mesmo nível. E vamos lá. Para Durkheim, existem duas solidariedades, mecânica e orgânica. Ele trabalha esse conceito dentro da divisão do trabalho e das relações sociais. A solidariedade mecânica é uma sociedade menos complexa nas relações e nas divisões do trabalho e suas formulações de grupos entre os indivíduos. E a orgânica é marcada pelo maior grau de divisão de trabalho e de grupos entre essas pessoas que vão se relacionar, dando esse maior ligamento, e essas duas divisões. Ele usa exemplo para falar de uma sociedade orgânica, uma sociedade contemporânea, moderna como a nossa, onde tem vários setores e várias pessoas atuando, que dá essa junção de um precisar do outro, né? Mas também que, se contrapartida esse pensamento individualizado, dá um problema, né? Se ficar muito individualizado, levando ao grau de anomia. Mas, bota a resposta aí, por favor. Produção. E vocês estão de parabéns. Mecânica, coletivo, direito repressivo, exatamente. E o direito sendo essa questão repressiva, é tudo certo. Muito obrigado, Simone, pela presença. Agora, Luiz. Calma aí, restitutivo. Restitutivo, é isso mesmo. Restitutivo. Pessoal, eu coloquei tipo um resumozinho aí, ó, das sociedades, das solidariedades, mecânica e orgânica. Vocês têm algum termo aí que vocês não estão entendendo? Ó, vamos lá. Mecânica, consciência coletiva, direito repressivo e sociedade segmentada. E orgânica, divisão social do trabalho, sociedade diferenciada e direito restitutivo. Tem algum termo aí que vocês não conhecem? Querem que eu fale um instante? Eu acho que está tudo bem assimilado. Okay, acabou? Né? Foi a última? Acabou, mas vamos só terminar aqui de discutir umas coisas. Luiz, por favor, fala aí do direito restitutivo. Pessoal, é assim. Tem dois tipos de direitos na concepção. Tem com o microfone ligado, o Matheus e o Arthur. É só porque estão ligados mesmo ou querem falar? O meu computador está bugado. Não, mas tá. Enfim, pessoal. Tá desligado. Ah, tá. Então foi mal, pessoal. O computador veio, né? Sim, pessoal. Existem dois direitos, ok? O repressivo e o restitutivo. Na solidariedade mecânica, o direito que está presente, a parte jurídica, é o direito repressivo. Ou seja, ele só está lá para que a pessoa seja punida, não seja corrigida. Ok? Isso mesmo, Larissa. Perfeito. Larissa, tu quer dar a explicação? Porque eu estou te achando perfeita hoje. Tô brincando, gente. Ai, meu Deus. Eu sou Mas tu quer dar? nada. Tu quer dar? Sei. Vai, dá. Eu lembrei da explicação que o professor deu, daquele caso do cara que roubou o biscoito e do cara que agrediu, que matou uma pessoa na praça. Que, tipo, tem um direito, e para o caso desse cara que roubou o biscoito, que estava com fome, deveria ser o direito restitutivo, onde pode ser aplicado, tipo, você vai pintar um muro, trabalhar tanto para conseguir comprar agora o seu alimento. Em vez de punir e botar logo na cadeia, onde não vai ajudar em nada e talvez o indivíduo só saia pior de lá de dentro. Já no caso do cara que matou um indivíduo lá na praça, o direito que seria aplicado nele seria o direito punitivo, porque seria da pena, da cadeia e tudo. Talvez pudesse ser aplicado os dois juntos, para dentro da cadeia ele não sair pior. Ele sair de lá, se tivesse o direito restitutivo lá dentro também. Maravilhoso, né? Então, ele é mais comum, pessoal, na solidariedade mecânica, porque as sociedades lá são menores, são sociedades simples.
Então, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas nas sociedades antigas, ou não sei se era tribal, mas acho que nem chega a ser, não, né, esse estudo de antigo, não. Mas eles colocavam a cabeça do povo em estaca, ou então era pendurado em locais públicos, sabe? Então, o que acontece naquelas épocas? Como a sociedade era pequena, e alguém descumpria a lei naquela sociedade era de extrema importância para manter a ordem, para manter a paz entre as pessoas. Então, quando alguém estava se rebeliando, alguém estava fazendo uma coisa errada, o próprio pessoal que mandava lá colocava assim, ó, pá, a cabeça de um menino, colocava o dedo, colocava a mão, parte do corpo pendurado, sangrando. Por quê? Para que as pessoas também vissem e se assustassem. Olha, isso aqui que vai acontecer contigo se tu descumprir a lei. Então, era muito mais a questão de assustar, de não faça isso, né? De a questão de punição, do que de querer corrigir aquele indivíduo. Direito restitutivo é orgânico. É justamente o que eu vou falar agora. E o direito restitutivo, ele está presente na sociedade orgânica, que é a sociedade que nós vivemos hoje. É uma sociedade diferenciada, onde os indivíduos estão, cada um cumprindo suas funções diferentes, certo? Cada um faz uma coisa, a questão da divisão social do trabalho. E o direito restitutivo, ele está lá mais para que a pessoa seja corrigida. Ele não está preocupado somente com a punição. A característica que fica estampada, pessoal, no direito restitutivo, é a questão de fazer com que o indivíduo aprenda, não a base da porrada, né? E nem também na base de passar a mão na cabeça. Fechou? Agora... Acho que foi muito bem trabalhado, né, essa questão. Uma coisa que a gente pode pensar nessa questão do direito punitivo é o Código de Hammurabi, né? Aquele negócio olho por olho, dente por dente, aquela coisa bem radical, assim, né? E o restitutivo a gente pode pensar dentro do nosso direito atual brasileiro, o princípio da insignificância dentro do direito penal, que é a questão do material, do objeto material ser tão insignificante para não aplicar tão grau da punibilidade. A questão de roubar um biscoito para saciar sua própria fome, entendeu? Então, o direito aplica esse princípio da insignificância do objeto, que vocês vão aprender em Direito Penal 1, daqui a pouco já, próximo semestre. E é isso, a pessoa não ser presa e passar vários anos dentro de um grupo, né, que pode, por ter roubado uma galinha para o seu alimento e tudo mais. Infelizmente, o nosso judiciário, eu acho que é um absurdo, né, alguns promotores, algumas, abrirem o processo e pessoas estarem nessa situação, né. Realmente é um absurdo, mas existem mecanismos legais para restituir essa situação, né? Mas, enfim, alguma dúvida? Sim, pessoal, rapidão aqui. Eu sei que a gente falou já muita coisa, eu sei que a gente pode ter abordado ainda muita coisa, mas, pelo que eu estou me lembrando aqui, faltou de Marx ainda a questão da superestrutura e infraestrutura. Nós já falamos de luta de classe, ok. Falamos de exploração. Mas, então, a gente acha que de Marx ficou faltando somente isso mesmo, a questão da superestrutura e infraestrutura. E a questão de Durkheim, a gente falou do positivismo, falou do método sociológico dele, que são as fases sociais, a gente falou da solidariedade. Falamos da solidariedade e faltou a anomia. Foi isso? De Durkheim. Mas a gente explicou, né? Que a anomia é essa distinção, essa falta de regras, a partir do indivíduo, do coletivo e tudo mais. É na superestrutura que estão as instituições. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é. Ixi, Arthur. Oi. Tem também consciência individual e consciência coletiva. Tá certo. Felipe, você pode explicar essa parte da consciência individual e consciência coletiva, por favor, que Posso. você deu já de ontem? A consciência coletiva está dentro e marcada dentro das sociedades mecânicas, que é aquele pensamento uniforme, assim, por causa da divisão dos grupos que eles estão, por causa que são grupos mais coesos entre si. A família e o trabalho, geralmente, aquele meio, é tudo igual, porque são sociedades mais reduzidas. Enquanto a sociedade, pensamento individual, essa consciência individual, ela é gerada e formada através dos grupos que você se encontra.
no caso, primeiro aquele âmbito familiar, depois aquele âmbito escolar, depois aquele âmbito do trabalho, que vai gerando esses graus de individualização da sua consciência. E assim formando essa consciência individual. Que a minha consciência individual vai ser diferente da sua, porque a gente tem famílias diferentes, estudamos em lugares diferentes, entendeu? E o Arthur perguntou sobre Marx, superestruturas estão as instituições. E, deixa eu ver... Sim, as superestruturas estão... a superestrutura está o Estado, a política, a cultura, a moral, a religião e o direito, e a infraestrutura estão as forças produtivas, a tecnologia, as relações de produção, e o direito de propriedade sobre os meios de produção. Deu para entender? Falei rápido demais. Deu para entender as duas coisas que eu falei? Uma sobre a consciência individual e coletiva, e outra sobre a superestrutura. Valeu, Arthur. Ótimo, pessoal. Vou parar aqui de gravar. Pedro? Pode gravar. Parar de gravar. Deu? É só Entender isso, sobre pessoal. consciência? Sim, Eu acho que